Aleluia. Glória a Deus. Pastor, isso aqui está melhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Já de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Atos, capítulo de número 4. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos Atos 4. Isso, aí tá bom, viu, meu irmão? Atos, capítulo de número 4, versos 1 até o verso 12. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Célio Nauá, presidente desta convenção, e na pessoa dele quero cumprimentar todos os demais pastores, presidente de campos. Que Deus abençoe grandiosamente o ministério dos senhores e que cumpram a obra que Deus determinou com alegria, pois como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 58, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Clebson Bandeira, grande ganhador de almas, instrumento de Deus, pastor Juari, grande amigo, e os dois fazem parte desse grande projeto de discipulado para o Brasil, para abençoar as igrejas, ganhando vidas, em nome do Senhor Jesus. Cantora Sara Farias vai estar conosco também ali. É um prazer estar aqui também, juntamente com você. Deus abençoe e a todos. Vamos fazer a leitura. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Condoendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte que reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás e João Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Podeis sentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, querida igreja, queridos pastores, o pastor Célio Nauá falou comigo hoje à tarde para trazer a palavra. Teríamos a pregadora desta noite, mas não foi possível. E quando eu saí daqui, eu fui no carro pedindo a Deus que Ele colocasse a palavra que Ele queria que eu falasse aqui esta noite. E Deus colocou em meu coração essa passagem bíblica, que eu vou falar sobre cheios do Espírito Santo para tumultuar. Eu quero que todos não esqueçam mais esse tema, mas digam comigo bem forte, no 3, 1, 2, 3, cheios do Espírito Santo para tumultuar. Para não esquecer, vamos dizer mais uma vez, cheios do Espírito Santo para... Vocês sabem muito bem que o Espírito Santo
ele tem um lado pedagógico, como está em João 14, 26, 16, 26, João 15. Mas desde o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, o Espírito Santo é visto na Bíblia como força, como energia. Ele não é uma energia, e a palavra dínamos, ela explica isso muito bem, quando trata do Espírito Santo como esse poder, como esta força geradora. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele tem as suas multiformes, as suas facetas, a forma de trabalhar que é diversificado. Porém, esta noite eu quero falar sobre a ação do Espírito Santo na vida de um pregador, na vida de um pastor, na vida de um líder. Para os irmãos terem uma ideia, nós pentecostais acreditamos no batismo com o Espírito Santo com duas perspectivas. Em primeiro lugar, a perspectiva lucana, que está em Atos 2 e também no livro de Lucas, quando o Espírito Santo vem para encher e nos levar a uma vida cheia do Espírito com línguas estranhas. Perceba que em Atos 2:4 a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Isto quer dizer que o Espírito Santo, ele faz o crente falar línguas estranhas, e a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é a língua estranha. Porém, em 1 Coríntios 14:2, nós temos essa função do Espírito Santo nos levar a adorar em línguas estranhas. Escute o que eu vou dizer aqui. O crente pentecostal, ele acredita que em Atos 2, a língua desceu para confirmar que o Espírito Santo estava dentro de nós. Por isso eles falaram línguas estranhas. Em Atos está claro que ali os discípulos foram cheios. Mas em Atos também vem o poder do Espírito Santo para capacitar. Ou seja, a dinâmica do Espírito Santo na vida dos pentecostais, ela tem dois lados. Primeiro, para nos levar a uma vida de adoração e cheio de poder pelo Espírito Santo para adorar em línguas estranhas. Por outro lado, o Espírito Santo vem para o crente pentecostal para ele ter o poder de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, revestidos de poder. Eu li de um certo teólogo que ele dizia: toda empresa no mundo tem umas que tem uma marca famosa. A marca da Coca-Cola é famosa. A marca de computadores da Apple é famosa. Nós temos marcas famosas e poderosas. E a Assembleia de Deus no Brasil, ela tem uma marca que a Coca-Cola não ganha. Ela tem uma marca que a Apple não ganha. É a marca de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Só quem crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga para ele: essa é a nossa marca. Diga: esta é a nossa marca. E olhe para cá, quem quiser falar de pentecostal pode falar, mas quem vai para a rua pregar evangelho é crente pentecostal. Quem expulsa demônio com autoridade é crente pentecostal. Quem entra dentro de presídio é crente pentecostal. Quem faz barulho de adorador de verdade é crente pentecostal. E eu já quero começar dando um recado para as autoridades. Pode quem quiser inventar de tapar a boca de crente pentecostal. Crente pentecostal prega na rua, prega na praça, prega em casa, e ninguém vai parar crente pentecostal cheio do Espírito Santo. Levante a mão só quem crê e diga glória. Querida igreja, deixa eu dizer algo para vocês aqui esta noite. Algo muito importante que eu quero que todos escutem. Aqui o nosso texto é: cheios do Espírito Santo para
tumultuar. E talvez você diga assim: pastor Ziel, o que é isso? Eu não estou dizendo cheio do Espírito Santo para fazer reteté. Eu não estou dizendo cheio do Espírito Santo para virar calambela. Eu não estou dizendo cheio do Espírito Santo para fazer anjo da asa quebrada. Eu estou falando ser cheio do Espírito Santo para tumultuar. Mas como é isso, pastor Ziel? Vamos começar pela Bíblia. Atos 17:6. E a Bíblia diz: e não encontraram e acharam Jason e demais irmãos. Eles queriam Paulo, porque a Bíblia diz que aquele povo revoltado queriam de todo jeito dar uma surra nos pregadores, mas não encontraram Paulo. Levaram Jason e alguns irmãos. E a Bíblia diz que eles abriram a boca e disseram: os homens que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. A palavra grega que aparece aí é tumultuar, incitar, quebrar, trazer nova doutrina. Ou seja, pentecostal aonde chega, ele traz uma mensagem nova, ele traz a palavra de vida, ele traz o evangelho da salvação. Tumultuar. Quando nós falamos do crente cheio do Espírito Santo para tumultuar, deixa eu contar uma história. Um certo bispo de uma grande congregação americana, ele perguntou, certa vez ele perguntou, porque ele estava incomodado. Ele disse da seguinte maneira: por que aonde Paulo chegava, ele tumultuava? Por que aonde os apóstolos chegavam, eles tumultuavam? E por que eu, como bispo e pregador do evangelho, aonde eu chego, o povo só me dá chá? Isso foi um grande bispo, lendo a Bíblia, lendo Atos e lendo a história da igreja. Ele sentiu esse impacto. Por que aonde Paulo chegava? Em Atos 19, a Bíblia diz que quando Paulo chegou em Éfeso, quebrou tudo, terreiro de macumba se fechou, e todo mundo jogava ídolo, era no meio da praça, e dizia: aqui agora nós adoramos é o Jesus de Paulo. E Paulo criou um tumulto naquela cidade. Em Atos 18, a Bíblia diz que quando Paulo chegou em Corinto, ele estava temeroso. Cidade da cultura, cidade da Grécia, cidade inteligente, cidade dos filósofos. Ele temeu, mas Deus apareceu para ele e disse: não temas, prega e não te cales. Eu tenho gente demais nesta cidade. Pastor que não tem Espírito Santo na vida, o povo só vai servir chá para ele. Pode botar retorno aqui, meu filho, porque a minha garganta está ruim. Olha para cá. Pastor que não tem Espírito Santo na vida, ele vai ser só um catedrático em cima do púlpito. As pessoas vão admirar ele, as pessoas vão admirar a mensagem elitizada, mas ele não vai tumultuar nada. Pastor cheio do Espírito Santo, aonde ele chega, algo de Deus tem que acontecer. Hoje nós temos líderes que têm medo até de uma zoada, de uma folha. Vive no copo com água, com açúcar direto, com garrafa. Porque tem medo de pregar em bairro violento. Tem medo de gangue. Tem medo de pregar onde a droga impera. Deixa eu dizer aqui, Deus te chama para tumultuar o reino de Satanás. Só quem glorifica a Deus.
Só quem crê no poder de Deus. Aleluia. 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 Então escute bem uma coisa. Esse homem que disse que aonde os apóstolos chegavam tinha tumulto. E o que nós estamos fazendo? Queridos, só pode alvoroçar o mundo, só pode impactar o mundo um homem que tem o coração ardendo pela presença do Espírito Santo. Em Lucas 4,18, Jesus abre o ministério dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E antes de Jesus enviar, Lucas 24:49, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Vamos dizer bem forte: revestidos de poder. Olhe para mim aqui agora. Vamos lá. Todo dia, vida normal, trivial, normalidade. Jesus morreu, os apóstolos vão para o templo, vão orar. O templo lindo, o templo com as suas portas formosas. E a Bíblia diz que tudo estava normal, até um dia que Pedro resolve tumultuar o negócio. É aqui que começa. O negócio é esse. Pastor, se a sua igreja está seca, cultinho velho morto, dia de domingo cantando o hino 243, nós abrimos esse culto, só ele e 3 crentinhos fracos. Dê um jeito de tumultuar o negócio. Ou você faz como o Clebson Bandeira, entrando em bar, cabaré, motel, dizendo quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eita glória! Ou vai ficar todo dia naquela casinha, com o ensinozinho morto, a igrejinha morta, no bairro todo mundo já se acostumou com a tua igrejinha, todo mundo já se acostumou com o teu cultinho, porque não tumultua nada. Aí todo dia ele ia para o templo, tinha um sacrifício de manhã, meio-dia e à tarde, de manhã, meio-dia e à tarde. Mas um dia, a Bíblia diz que Pedro e João iam para a oração, porque aonde tem oração, algo extraordinário acontece. Aonde tem oração, 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 diga igreja, aonde tem oração, pastores, aonde tem oração. Olha para cá, igreja. Eu li de um livro muito antigo, de Raimundo Ferreira de Oliveira. Quando você lê Atos 6, os apóstolos disseram: olha, vocês cuidem em ajudar as viúvas e também cuidar das mesas. Mas quanto a nós, nos dedicaremos no quê? Eita Deus, vamos lá, nós nos dedicaremos, cadê tua Bíblia? Pega ela. Nós nos dedicaremos no que, igreja? No que? No que? Vamos lá bem forte. Nós nos dedicaremos no que? Na oração, vamos lá, no que? Na oração e no que mais? E na palavra, vamos lá, na oração e no que mais? Vamos lá, na oração e no que mais?
Olha para cá, igreja que não ora, ela é como uma prefeitura, tem muita gente e o resultado é pouco. Igreja que não ora, ela é como um shopping, todo mundo passeia nela, acha bonito, mas não tem milagre, não tem poder, não tem cura, não tem salvação. Olha para cá, a igreja, irmãos, ela é como uma máquina. Quem se lembra daquela máquina grande que tinha em usina de pilar arroz? Quem se lembra? A bichona não era grande, mas para ela se movimentar tinha que ter óleo. A igreja, ela é essa grande máquina, mas se ela não tiver oração, ela é só uma máquina. Se ela não tiver oração, ela só tem beleza. Se ela não tiver oração, olha, deixa eu dizer uma coisa. Se vocês lerem aquele livro pequeno de oração, James Bond, ele diz, sabe qual é o problema? Tem muito pregador no púlpito, mas poucos homens que oram. Tem muito cantor na igreja, mas poucas pessoas que oram. Vocês já observaram? Nós temos pregações grandiosas, mas os crentes não choram mais. Nós temos louvores lindos, mas os crentes não se quebrantam mais arrependidos. Olhem para cá, igreja que não ora, ela é só uma instituição, mas igreja que ora e tem palavra, o céu desce nela. Só quem acredita, só quem crê nisso, levante a tua mão e diga comigo, Deus, vamos gritar esta noite, Deus, me dá poder pela oração. Pedro e João subia para orar. Quem ora, irmão, tem autoridade. Me dá uma esmola. Ele olhou e disse, eu não tenho 3:6 de Atos. Eu não tenho prata e eu não tenho o quê? Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha para cá, eu estou falando agora, vamos lá, vou começar agora. Tumultuar, diga comigo, tumultuar. Vamos gritar bem forte, vamos tumultuar, diga aí, vamos tumultuar. Aqui crente velho que está em pecado, em adultério, medroso, ladrão, não tem como tumultuar. Só vai tumultuar quem tem autoridade de Deus. Só quem tem autoridade de Deus. Olha para cá, Pedro, normal, mas quem ora, sai da normalidade. Todo homem que ora, irmãos, escutem bem, ele vive num universo que é sobrenatural. Quando chegaram para prender Eliseu, o moço olhou e disse, tu já viu quem é que está ali fora? Ele disse, não, quem é? Tem um soldado para pegar nós, para nos levar. E são poderosos. Olha o mundo que Eliseu vivia. Abra os olhos dele, para que ele veja. Por que não abriu de Eliseu? Porque já estava o quê? Aberto. Tem crente aqui que qualquer calango assusta ele. Olha para cá, igreja. Pedro, levanta e anda. E ele não foi fazer nada não. Ele não botou placa, venha para cá que aqui tem milagre. Ele não botou placa, venha para cá que aqui tem cura. Ele não botou foto dele. Um dia desse o irmão disse, pastor Zéu, deixa eu botar uma foto sua na frente da igreja. Eu disse, não bota não, que quem morreu por ela foi Jesus. Eu não ressuscitei por igreja. O que tu quer com a minha cara preta na frente de uma igreja? Quem tem que atrair gente para cá é o Espírito Santo de Deus. Eita glória! Eita glória!
Eita glória! Aqui não tem ninguém grande, aqui não tem ninguém famoso. Quem morreu pela igreja e ressuscitou por ela foi Jesus. A placa aqui é dele. Mas olhe bem. Foi normal. Ele só disse assim. Olha, irmão, tem gente que fala, é porque o pastor Ziel, ele só disse assim. Meu filho, me diga aí, quanto tempo tu está assim? Ele disse. Qual é a maldição? Quem te jogou maldição? Fala aí. Ele disse. Me diga uma coisa, tu veio de onde para buscar um milagre? Fala aí. Entrevista. Me dá uma esmola. Normal. Coisa normal. Coisa de crente, irmão. É no normal do sobrenatural. Olha para cá. É o normal do sobrenatural. É porque tem crente que faz um negócio. Tem uns que querem tremer a cara para dizer que está. Nadinha não precisa não. O de Deus, quando é de Deus, tu fala sem tu notar. É assim. Sem tu notar. Pronto. Vocês se lembram de Eliseu? O homem foi visitar ele, quando chegou lá, ele olhou e começou a chorar. Aí o homem disse, o que é que tu está vendo que está chorando? Tu vai fazer tanto mal para o povo de Deus. E ele disse, mas eu não sou nada, é o sobrenatural. Eliseu não chiou. Eliseu não fez o chiado da panela de pressão. Eliseu não gritou. Ele só olhou. Porque a Bíblia diz em Efésios 1:18, nós temos os olhos iluminados pelo Espírito Santo. Pedro olhou e disse, em nome de Jesus, levanta. Eita, irmão. Agora olha para cá. O templozão estava lá bonito, porta formosa, não atraía ninguém, cheio só de cabra ruim, eu vou já falar deles, cheio só de gente ruim, escriba, fariseu, saduceu, sumo sacerdote, Anás, Caifás, todos estavam lá, mas não atraíam nada. Um pescadorzinho velho, que não era de escola nenhuma. Eita. Um dia um irmão disse comigo, reverendo, eu disse, reverendo não. Está conosco o poliglota, o magnata, o superstar, está conosco. Precisa isso não. Às vezes tu tem tudo isso e não tumultua nada. A igreja está seca com essa monte de coisa que tu tem. Tem gente hoje que tem tanto currículo que quem vai avaliar diz, não, eu vou perder tempo não, é muito currículo. Eu vou procurar um que tem só um. Bota um anel no dedo do tamanho da minha cabeça. Olha para cá, igreja. Olhe para cá. A Bíblia diz que naquela hora ele disse, levanta. O homem, olhe para cá, o homem não ficou fazendo mímica imperfeita. A Bíblia diz que ele saltou e começou a pular e a andar e a glorificar. Se você lê no grego é peripateu, é pisar firme. Epa! Aí pronto, aí o culto começou. O que estava morto, a porta formosa, que não atraía nada, de repente, irmãos, olhem para cá. Aí pronto, o que é aquilo ali? O que é? Olha o tumulto, olha o tumulto.
Aí pronto, tumultozão tremendo. Pá, pá, pá. O que é? É esse pescadorzinho velho, rapaz. Olha aqui. Aí encostou e o homem pulando. E o homem pulando. E o homem pulando. E aí pronto. E começou a glorificar. E começou a exaltar. E começou o culto. E aí olha para cá. O templo estava lá. A porta era formosa. Mas o povo se reuniu do lado de fora. Olhe para cá. Tem gente que diz assim: o povo não vem para cá porque não tem ar-condicionado. Não venha porque tu não tem o que é espiritual para dar para eles. O povo não vem para cá porque o pastor é fraco de mensagem. A Bíblia diz que Débora atendia debaixo de uma palmeira. E todos iam para lá. Quem tem algo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas escutem, a Bíblia diz que naquela hora, o que era silêncio, o que era calma, o que era tranquilidade acabou. Irmão, aí começou gente para todo lado. E aí pronto, e viram o que é. E aqui você vai agora observar o maior problema. Qual era o maior problema, pastor Ziel? A Bíblia diz que Pedro usou o nome de quem? Falem bem alto agora. Ele usou o nome de quem? Não, vamos lá, bem forte. Ele usou o nome de quem? Mais forte. Ele usou o nome de quem? Grita mais alto. Ele usou o nome de quem? Só que Jesus tinha acabado de morrer no madeiro. E quem morria no madeiro era maldito. Todo o poder dos judeus e também de Roma estavam odiosos com o nome de Jesus. E de repente aparece um pescador olhando para um paralítico. E ele diz: paralítico, paralítico. Igreja, se ele estivesse dito em nome do El Shaddai, não tinha tido problema. Se ele tivesse dito em nome do El Elyon, não tinha problema. Em nome do Deus Israel, não tinha problema. Em nome do Jeová Jireh, não tinha problema. O negócio é que Pedro foi mexer aonde não era para mexer. O nome de quem? O nome de quem? Oh, irmão. Quando ele usou o nome de Jesus, é a primeira cura. Quando ele usa o nome de Jesus, que o paralítico anda, a multidão diz assim: mas não é o homem que mataram? Sim. Não é o que sepultaram? Sim. Não é o que bateram? Sim. Não é o que colocaram coroa de espinho? Sim. Ele está vivo de novo. Olha aí, ele curando o paralítico em nome de Jesus. O que foi que começou logo a crescer? O tumulto. Vamos lá, diga bem forte. O que foi que começou a crescer? Hoje, irmão, para nós fazer um tumulto, a gente bota um trio elétrico e fica gritando o dia todinho. Até eu também faço isso. Gente, hoje à noite o grande culto, não é assim? E vai estar conosco o maior cantor do Brasil. Estamos trazendo o pregador tal e o cantor tal. E aí vai só os crentes. Esse é o tumulto que nós fazemos. Agora, tumulto espiritual é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Pronto. O que é ali? É um paralítico andando. Mas andando como? No nome do Jesus que acabaram de matar. E ele está vivo de novo, está vivo porque um dos seguidores dele, que também era próximo dele, foi ele que usou a autoridade e disse: levanta no nome de Jesus. Irmão, aí o pau quebrou. Clebson Bandeira, tu que gosta de ganhar almas, quantas foram as primeiras almas naquele momento ali? Diga. Quase 3.000 almas. E aí foi aumentando para quanto?
5.000. Agora preste bem atenção, como é que se ganha 5.000 almas com o nome de um defunto? Explica! Porque olha para cá, aí meus irmãos, o pau quebrou. Aí quando a notícia chegou, olha para cá, olha o texto. Chegou em quem? Sacerdote. Chegou em quem? Capitão do templo. Chegou em quem? Saduceus. Só bichão grande. O que é? 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 Aí disseram, esse aí está com aquela história de Jesus que nós acabamos de matar e ele está dizendo que ele está vivo. Aí o capitão do templo, que tinha a mesma autoridade do sumo sacerdote, como foi para resolver o tumulto? Prenda um homem. Prenda ele. Pode prender. Mas observem bem uma coisa. A Bíblia começa dizendo aqui que Pedro vai criar um tumulto com duas razões. Não esqueça mais isso aqui esta noite. Esse tumulto todinho que Pedro vai fazer está aí no verso 2. Condoendo-se muito, olha aí, que ensinasse o povo a ressurreição de Jesus Cristo. O que eu mais admiro em Pedro, pastores, é que ele vai criar um tumulto com uma mensagem que hoje o povo não quer mais. A mensagem da ressurreição. Eles começaram a dizer, olha, essa mensagem, você não pode pregar ela aqui. Não pode falar. Só que há uma coisa, a teologia farisaica aceitava a ressurreição. Quem? Os fariseus. Mas qual era a diferença, pastor Ziel, entre a ressurreição dos fariseus e a ressurreição de Pedro, que ele pregava? É que a ressurreição dos fariseus era só para o tempo final e não envolvia o nome de Jesus. E a ressurreição de Pedro já aconteceu agora, naqueles dias. Jesus estava vivo e ele é a nova esperança para todos que se voltam para ele. Igreja, igreja, igreja. Prenderam Pedro e marcaram logo uma reunião com o Sinédrio. O Sinédrio vai estar aqui junto. Se vocês analisarem o próprio texto bíblico, basta você olhar aí. A autoridade maior, o sacerdote, os anciãos e os escribas. Digam comigo, escribas. Irmãos, escribas era só doutor da letra. Era só bichão que escrevia. Eram os professores do Velho Testamento. Era só gente da alta elite. E vão chamar também Caifás, sumo sacerdote, que ele era o presidente do Sinédrio. E vão chamar Anás, que era o sogro, e o capitão do templo. E vão pegar um simples pescador e vão botar no meio. Só que olhe para cá. O tumulto já estava feito. Eles já tinham ganhado 5.000 almas para Jesus. Agora olhe para cá. Pegaram Pedro. E o Sinédrio vai cometer o pior erro. Eu vou dizer que o Sinédrio vai cometer a pior besteira deles. Quando foi pela manhã, reuniu só o Sinédrio, gente de alto nível. Talvez até alguém dissesse, esse aí foi um dos que negou o mestre dele. Ele vai negar também hoje. Só que quando chegaram lá, a Bíblia diz que quando botaram Pedro no meio do Sinédrio, a Bíblia diz que eles perguntaram, olha o erro deles, em nome de quem e com que autoridade você fez esse paralítico andar?
Eita, irmão. Olha para mim aqui agora. E Pedro, como? Vamos? E Pedro o quê? E Pedro? E Pedro? E Pedro? E Pedro? Hoje, na hora que prende um crente, ele diz: olha, eu quero dizer que pela Constituição Federal eu tenho meus direitos. A convenção está cheia de advogado. Na hora que tem um problema, cada um entra, querido, baseado, e nós respeitamos, eu também sou da área jurídica. Só que problema de igreja não se resolve com lei humana. Problema de igreja se resolve na base do poder do Espírito Santo. Tudo tem o seu lugar, tem o seu momento. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: igreja é a menina dos olhos de Deus. Olhem para cá. O Pedro estava diante do maior sinédrio que condenou Jesus. Mas agora, aleluia, eita, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os senhores aqui. Um pastor que está num campo, que está numa cidade, que ele sabe que foi escolhido por Deus, mandado por Deus, e o Espírito Santo está nele, ele faz bagaceira. Faz ou não faz? Ele faz. Ele faz bagaceira grande. Eu é porque hoje eu estou mais calmo. Mas eu entrava dentro de cemitério. Eu dizia que lá não tinha nada de alma. Eu ia para a esquina e fazia despacho. Eu chegava e via um despacho dos bruxos. E eu dizia: eu vou fazer despacho, que quem sabe despachar sou eu. E eu despachava tudo que é desgraça, tudo que é feitiço, tudo que é miséria. Vá para o fundo do inferno. O Pedro olhou para aquelas pessoas só bichão. Mas quando ele viu foi a oportunidade. Provocaram o Pedro. Disseram: você fez em nome de quem? Aí Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo. Olha para mim aqui agora. O tumulto de Pedro, irmão, não foi de crente doido. Porque tem irmão que é doido. Ele fala, o povo não sabe nem o que ele está falando. Senhores, olha o Pedro, senhores, vocês estão me perguntando em nome de quem? De qual escola? De qual faculdade? Qual poder que está me legalizando a fazer esse homem andar? Eu vou dizer para vocês. Olha para cá agora, já vou encerrar. O Jesus que vocês mataram, vamos lá, olha, pregue agora comigo. O que foi que Pedro fez nesse momento aqui? Vamos lá, o que foi que ele fez nesse momento aqui? Hein? Ele acusou o sinédrio todinho de ter matado quem? O Jesus que vocês mataram. Ele ressuscitou. Ele está vivo. A morte não deteu ele. Ele está vivo. E é no nome dele que esse homem está fazendo o quê? Andando. Olha aqui, o Pedro, ele poderia ter parado aí, que ele só fizeram a pergunta em nome de... Mas quando mexe com um crente cheio do Espírito Santo, não mexa com ele não. Porque ele vai além do que você imagina. Ele só perguntou assim: em nome de quem? Aí o Pedro abre a boca, já vai, cita o nome de Jesus, chama tudinho de assassino. Irmão, crente é negócio sério.
Mas eu estou falando é de crente que é cheio do Espírito Santo. Aí ele olha e diz assim: o Jesus Cristo que vocês mataram, ressuscitou. Ele é vivo, é no nome dele. Mas olhem para cá, a pedra que vocês rejeitaram, ela se tornou pedra de esquina. Diga agora comigo, diga bem forte comigo: pedra. Mais alto: pedra principal. Pastor Ziel, o que quer dizer isso, irmão? Quando Pedro disse, ele é a pedra principal, Salmo 118, 22, ele é a pedra que eles rejeitaram, a pedra cabeça de esquina. Olhe para cá, sabe o que Pedro estava dizendo? Duas coisas para me encerrar. Uma, olhe para cá, quem quer tumultuar aqui o Pará, quem quer? Não, eu vou fazer uma pergunta. Quem quer tumultuar o Pará? Quem quer virar o Pará de cabeça para baixo? Pegue a sua Bíblia. E se você quer tumultuar o Pará, saia com uma história só. Aleluia. Saia com uma história só. Saia com uma mensagem só. Saia com uma história só. A história de Pedro foi só uma. Ele disse: o nome de Jesus fez o paralítico andar. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou pregar a ressurreição. Olha para cá, igreja. Olha para cá, igreja. Deixa quem quiser pregar prosperidade. Deixa quem quiser pregar barulho. Deixa quem quiser fazer outra coisa. Mas pega a tua Bíblia e saia dizendo Mateus 28:6. Ele não está ali, porque ele já ressuscitou. Aleluia! Agora eu vou dizer uma coisa para os senhores. Por que a ressurreição ela não poderia ser pregada? Olhe para cá agora. Vocês viram que o primeiro partido aristocrata, o partido dos saduceus, eles não acreditavam em quê? Vamos, digam, não acreditavam em quê? Vamos lá, mais forte, eles não acreditavam em quê? Eu pergunto, Pedro se preocupou com eles? Porque tem irmão que está pregando, meus irmãos, aqui está difícil a gente evangelizar. É muito incrédulo. O carnaval aqui é forte. Meu Deus do céu. Ei, pastor, aqui tem tanto demônio que tu nem imagina. A idolatria aqui o senhor não sabe. É porque nunca entrou um Pedro. Na hora que entrar um Pedro, irmão, vai virar a panela. E olhe para cá. E olhe para cá. Deixa eu dizer uma coisa. Ele pregou porque a gente pensa que a ressurreição. Por que nós devemos pregar a ressurreição? Olhe para cá. Para mim já ir finalizando. Porque a ressurreição é um começo de uma nova história. Só que a ressurreição aqui também, além dela ser uma nova história, olhem para cá, a ressurreição aqui é mostrando que Deus está agindo na história. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Um pastor que morre com câncer, se ele é crente de verdade, acabou a história dele? Hein? Acabou? Jonas Borges, acabou? Um irmão que morre pregando o evangelho que nem Estevão, falando da ressurreição, acabou a história dele? É o único crente na Bíblia que eu vejo morrendo sorrindo. E além de morrer sorrindo, morre pedindo perdão pelos outros, não é por ele. Mas quem é que fica de pé para receber ele lá? Olhe para cá, câncer, Covid,
qualquer outra doença, lúpus, não acaba a história de um crente. Porque o Jesus que ressuscitou, ele disse: eu mudei a história. E a história que eu mudei também tua vida. Então, quando nós pregamos a ressurreição, nós estamos dizendo que Jesus está no controle da história. Prega prosperidade. Tu pode ter carro, mansão, fazenda, casa bonita, mulher bonita, marido bonito, mas se tu morrer, você acabou. (15h53). Mas aquilo que é mortal há de se revestir da imortalidade. E aquilo que é corruptível há de se revestir da incorruptibilidade. Cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí ele grita: cadê, ó morte? Cadê o teu aguilhão? Cadê, ó morte? Oh, aleluia. Eu vou dizer uma coisa que esta noite essa igreja do Pará, tirem dos púlpitos a mensagem da ressurreição e essa igreja se acaba. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, verso 3, verso 2, verso 2 e 3 e 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. O hino mais lindo que eu acho é de Edson Coelho: a morte morreu no lenho da cruz. É letra, meu irmão. E quem a venceu foi Cristo Jesus. Como há de ser o dia do adeus na vida de quem não viva com Deus. Olha para cá, a morte, irmão, quem foi que matou a morte? Vamos lá, quem matou a morte? Dê um recado para o povo do Pará, que a morte para o crente já morreu. O dono da vida matou a morte. Olha para cá, nós não temos medo de mandinga, não temos medo de quem traz terra de cemitério, não temos medo de alma, não temos medo de assombração, não temos medo de escuridão. Nós temos a vida, 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 a vida. Só quem tem a vida glorifique a Deus. Igreja, deixa eu dizer uma coisa. Quando chegar hoje em sua casa, quem está em estado terminal, você pode orar para Jesus curar, mas diga para essa pessoa que está lá, morrendo na tristeza, morrendo na míngua, mande ela mudar o disco. Diga para ela: você não vai morrer, tem uma vida te esperando. Oh, aleluia. Olhe para cá, igreja. O ser humano é tão frágil. Quando nós vamos visitar pessoas com câncer, estão magras, esquelética, pálidas, tristes,
Às vezes é uma pessoa bonita, uma pessoa bem robusta. E quando você chega lá, a doença destrói, coloca lá embaixo. Mas o crente que tem certeza da ressurreição, ele sabe que não tem morte, nem inferno, que apague a história que Jesus construiu na minha e na tua vida. Eu estava pregando em São Paulo, e lá me encontrei com o pastor, e ele contando a história, que um dos pastores pioneiros, que pregava muito o evangelho, o pastor chegou e disse: olha, vá visitar o pastor fulano de tal, que ele está doente, e ele está com câncer. Aí ele disse que foi, e quem me contou foi o pastor, que era copastor, que foi com esse pastor presidente. Quando chegou lá, ele olhou para o pastor e disse: olha, o pastor presidente do campo tal pediu que eu viesse orar por você, e eu evangelizei muito com o senhor. Aí ele disse: pois é, rapaz, sabe como foi que Jesus me presenteou para me levar para o céu? Um câncer na língua. Eu disse: pastor, não me diga isso. Pastor Ziel, ele sorrindo, olhou para o pastor e disse assim: Jesus me presenteou com câncer na língua para me levar para onde? Para a eternidade. E eu estava lendo uma teologia de um teólogo americano, e ele disse assim: o crente que tem Jesus, quando ele morre, ele parte do bom para o... Olha o que Paulo diz em Filipenses 1, 21, 23. Eu estou em aperto, porque tem hora que eu quero ficar com vocês, que é bom. Mas tem hora que eu quero partir, que é o quê? Muito melhor. Quem de nós anda dizendo isso hoje? João Calvino disse que quando Paulo escreveu 2 Coríntios 12, eu conheço um homem, se no corpo não sei, se no espírito não sei, foi arrebatado até o terceiro e viu coisas Ele disse que quando Paulo escreveu aquilo, Deus mostrou tudo para Paulo. Paulo não tinha mais medo de morrer, porque ele disse: o que eu vi lá, nenhum mortal. Agora olhe para cá. Olhe para cá. Diga morte. Mas diga com autoridade: morte. Mais uma vez: morte. Acabou. Irmão, não fica assustado não, tem irmão. E agora um irmão estava dizendo: cuidado, pastor, tem a foice. E eu sem saber o que era foice. Eu disse: que foice é essa? Não, é um boneco que aparece aí na internet. Olha para cá, nós não temos negócio de foice, nem de boneco, nem de mandinga. Olha para cá, nós já temos a vida. E olhem para cá, nós temos que ser como Davi: eu ainda verei a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Eita. Alarido é grito. Olha para cá, olha para cá. O grito que ele deu para Lázaro foi tão poderoso que ele disse: Lázaro, sai para... Eu pergunto: Lázaro veio como? Flutuando, e ele estava todo amarrado. Como é que flutua só com uma voz e ainda amarrado? E quando chegou pertinho dele, ficou parado. Ele olhou para a multidão e disse: desatai-o e deixa ele embora.
a voz de Jesus. No dia que ele voltar para buscar a igreja, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo e com a... E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, só quem vai estar, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Fique de pé. Bota a Bíblia no banco. Fique de pé rápido. Você que crê na Bíblia. Vire para o seu irmão e diga para ele: a pedra. Diga para ele: a pedra. Não, mais forte: a pedra. Mais forte: a pedra. Aqui os pastores, com todo respeito: a pedra. Vamos lá, mais forte: a pedra. Mais forte: a pedra. Mais forte: a pedra. Mais forte: a pedra. Olhe para cá.